Prezados alunos, agora eu vou mostrar o exemplo, seguindo aquela mesma ideia do produtor e consumidor, só que agora eu escrevi com as variáveis e o nome dos métodos em português para ficar um pouco mais claro. E, além disso, agora a gente vai usar a sincronização. Então, a ideia é a mesma da anterior. Nós temos aqui a parte principal, onde a gente instancia o nosso número sincronizado, que é a nossa área de memória compartilhada, que naquele programa anterior a gente chamava de shared int, aqui eu chamo de número sincronizado. Aí eu tenho o P, que é o produzir inteiro, produz 10 números inteiros, e o C, que é uma thread que consome números inteiros. Então, aqui eu tenho duas threads, a P e a C, e starto as duas threads. A thread produzir inteiro, então, é uma classe que extende de thread, e vai contar de 1 até 10, vai parar no máximo 3 segundos, 3.000 milissegundos, isso aqui é randômico, né? E vai colocar dentro daquela área de memória compartilhada o valor do contador, de 1 até 10. Tá? Então, 10 vezes, ela vai parar um pouco, porque tem essa parada, até porque eu preciso deixar o outro thread, a outra thread executar, então, quando essa minha thread produtor parar, ela dormir no sleep, a thread consumidor pode entrar em ação. A thread consumir, o que ela faz? Tem um do while aqui, vai repetir também 10 vezes. Ela dorme também por no máximo 3.000 milissegundos, 3 segundos, e busca o valor compartilhado lá na nossa área de memória compartilhada. E acumula os valores, faz uma soma dos valores, como a gente fazia anteriormente. A diferença toda aqui está no número sincronizado. O que nós temos de diferente aqui? Ó? Então, aqui é que faz efetivamente a sincronização acontecer. É aquela ideia que eu mostrei na videoaula com os slides, em que a gente vai ter que controlar, através do synchronized, que são os monitores em Java, quando um método pode ou não utilizar, quando um objeto, desculpa, pode ou não utilizar esse método sincronizado. Ele vai ficar numa fila esperando até que alguém libere aquele uso. Liberar o uso, na verdade, é quando eu, por exemplo, quero consumir um valor, mas o produtor não produziu ainda. Eu digo que eu tenho que ficar esperando com o wait. Quando eu conseguir consumir esse valor, eu notifico quem está na fila esperando para ela poder entrar e usar aquele meu método. Então, nós temos o que aqui? Ó? Setar o valor compartilhado, que é um método synchronized, aqui é uma palavra reservada, então aqui eu sei que eu tenho um objeto do tipo monitor em Java, por causa da palavra synchronized. E o get, que é buscar o valor, também é um método sincronizado, desculpa. Estou enrolando a língua. Synchronized, sincronizado. Então, toda vez que eu tenho métodos synchronized, significa que esta é uma classe que os objetos que forem construídos a partir dessa classe são monitores em Java. O que eu preciso ter? Métodos sincronizados, preciso usar o wait para aguardar. Para cada wait tem que ter um notify correspondente, e eu tenho que ter uma variável de controle como se fosse um semáforo ou uma flag, que a gente chama de bandeira. A nossa bandeira aqui é o writable, tá? Que seria habilitado para escrever, ou pode escrever. Então, o que nós temos aqui? Ó? Setar é o produtor, vou produzir o inteiro. Se eu não posso escrever, ó, não posso escrever, eu vou ficar esperando, tá? O que vai acontecer no início, na primeira vez? Ó? Eu posso escrever, o meu writable começa com true. Então, quando o método produzir inteiro chamar o set shared int, aqui, ó, quando eu tentar colocar um valor lá dentro, ó, eu vou pedir para colocar um valor, ele vai vir aqui, vai mostrar o valor na tela, isso aqui é só para a gente poder acompanhar, ó, qual é o valor que ele colocou lá dentro, vai jogar o valor para dentro daquela nossa área de memória compartilhada e vai trocar a flag, ó. Vai colocar a flag para falso, tá? E vai dizer para os objetos que estão na fila esperando, quem está esperando para usar aqui o objeto sincronizado, que está liberado, ó, notify, notifico, tá? Então, meu writable agora é falso, tá? Porque agora eu coloquei um valor lá dentro. Então, significa que eu posso consumir esse valor, tá? Aí,
Vamos supor que agora o método consumir é uma thread que ganhou o processador e ela vai tentar consumir o valor. Vai vir aqui, ó, buscar o valor. Quero consumir o valor. Então, lá no consumir inteiro, ó, eu vou usar o get. Eu quero buscar aquele valor lá na área sincronizada. Aí eu vou vir aqui, ó. Enquanto o writeTable estiver true, eu tenho que ficar esperando. Ele está true? Não, ele está falso, porque o produtor produziu e setou para falso. Ah, se ele está falso, eu troco a minha flag para true, notifico quem está aguardando para entrar no monitor, se tem algum outro objeto, por exemplo, o produtor está esperando para produzir o próximo valor, e uso esse valor, pego o valor que estava lá dentro. E isso aqui vai acontecer até que eu consiga concluir toda a produção, que é fazer um for de 1 até 10, e todo consumir, que é também consumir até 10. Qual é a diferença agora? Agora não vai acontecer de eu consumir valores repetidos ou de eu perder algum valor, porque cada vez que eu consumir, eu vou setar a flag e só vai entrar, desculpa, cada vez que eu produzir, né, porque o produtor tem que produzir primeiro, né, então cada vez que eu produzir, eu vou setar a flag e o consumidor só vai consumir no momento que eu disser notify. E o produtor só vai produzir de novo quando eu tiver consumido. Aí tem os sleep, porque a gente botou sleep tanto no consumir quanto no produzir. Ah, o produtor produziu, o consumidor está dormindo. Enquanto o consumidor não acessar a área de memória compartilhada, não consumir aquele valor e não setar a flag writeTable para o outro valor, true ou false, né, trocar o valor da bandeira, o produtor não produz. Então, evita de eu colocar dois valores. A ideia da garrafa e da tampa, tá? A gente evita de eu colocar garrafas na esteira, que não vão receber tampa, eu evito de uma garrafa receber mais de uma tampa, e eu evito de colocar uma tampa onde não tem nada, tá? Porque eu só vou consumir se eu tiver produzido. E eu vou esperar, produtor produz, consumidor consome, passa para o próximo, produtor produz, consumidor consome. Vamos olhar aqui a resposta para vocês verem, ó, porque a gente colocou algumas mensagens para testar. Ó. Produzir inteiro, setando o valor compartilhado para 1. Consumiu 1. Ó, produziu 2, consumiu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Produtor finalizou a produção de valores, recuperei o último valor e mostrei a soma total. 1 mais 2 mais 3 mais 4, que é um acumulador, 55. Tá? Tempo total 20 segundos. Cada vez que eu executar, esse tempo pode ser diferente, porque como cada thread dorme 3 segundos, aleatoriamente, até 3 segundos, ela pode dormir mais ou menos. Tá? Como a gente executou 10 vezes cada uma das threads, se elas tivessem dormido 3 segundos cada vez, o tempo seria muito maior. Né? Então, com certeza, elas não dormiram todo esse tempo, até porque a gente não mostrou aqui os tempos. Tá? Então, vamos relembrar aqui o que tem de diferente. Ó. A parte inicial é igual, eu tenho consumidor e produtor, que são duas threads, eu tenho uma classe que produz 10 números inteiros, uma classe que consome 10 números inteiros, né? Então, o get e o set, e a diferença toda está aqui, ó, no número sincronizado. Qual é a diferença? Eu tenho dois métodos synchronized, o método para setar o valor na área compartilhada, e o método para buscar o valor da área compartilhada. Eu tenho o wait notify, ó, para cada wait, eu tenho um notify correspondente, ó. Então, se eu conseguir gravar o valor dentro da área compartilhada, eu notifico para quem está esperando para usar o monitor. Enquanto eu não puder escrever, porque a minha flag não permite, porque o consumidor não leu ainda, eu fico em estado de espera. A mesma coisa aqui no get. Ó. Se o produtor não produziu, eu fico aguardando. Quando ele produzir, eu notifico para dizer que eu busquei o valor e que depois ele pode produzir um outro valor. Ele ou qualquer outra thread que estiver tentando acessar, né, o método set ou o método get dessa nossa área compartilhada, que é o número sincronizado. Na verdade, a área compartilhada aqui é a variável shared int, tá? Deixa o mesmo nome do programa anterior, né? Essa é a variável compartilhada. Mesma coisa do anterior, só que agora aqui ela está sincronizada.